E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse aqui é o Capscast, como vocês já sabem, é um podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre uma salada de frutas do mercado digital. E a gente está aqui mais uma semana, mais uma vez, para gravar um podcast especialíssimo para vocês e trazer para vocês aí dois convidados também muito especiais que a gente convidou aqui para estar com a gente, para falar com vocês sobre a carreira deles, falar para vocês sobre a história que eles traçaram até aqui, como eles têm inovado e disruptado várias coisas aqui na nossa região. E vocês vão ter o prazer de conhecer hoje o Matheus e o Felipe da Quero Café. Então, quero apresentar para vocês, vou começar pelo Felipe, tá aqui no meu lado. Felipe, por favor, te apresenta aí para nós. Boa tarde, gente. Obrigado aí, Vinícius e o pessoal do Capscast, né, Isso aí. pelo convite. Eu sou Felipe, sou um dos fundadores do Quero Café. Começamos essa empreitada lá em 2015 e estamos aí até hoje na lida aí. Boa, boa. E aí também apresentar para vocês o Matheus. Por favor, Matheus. Obrigado pelo convite, Vinícius, Estevam, aí, de participar do momento. Meu nome é Matheus, estamos junto com o Felipe, sou o outro fundador do Quero Café. Estamos nessa jornada aí já há 9 anos e vamos bater um papo aí, ver se a gente consegue trocar uma boa ideia. Massa, maravilha. Pessoal, fica com a gente aí depois da vinheta para a gente começar esse papo aí. Galera, como é que vocês... pra gente passar um pouquinho rapidão, assim, pra quem nunca ouviu falar de vocês, que tá lá em São Paulo, Rio, Minas, sei lá onde. Se bem que São Paulo agora já tem unidade, né? Tem Então que pode ser é. que esse cara já conhece vocês. Mas pra quem não conhece um pouco da história, primeiro de vocês e depois da Quero. Vocês são parentes, são colegas de aula? Como é que vocês se encontraram pra depois criar essa empresa? Bom, a gente é amigo desde o tempo de colégio, eu e o Tá, Matheus. A gente se conheceu na sexta série do que colégio. massa. Desde lá a gente sempre foi muito amigo. Tivemos banda no tempo de colégio Sério, são junto. músicos também? Não, A música Foram. Só aposentou. tivemos banda, não quer dizer que a gente Foram. era música. Era uma banda de ensaio de O garagem, que assim, cada um né? tocava, só pela curiosidade? Eu, vocal e guitarra, e Guitarra também. guitarra solo. Tá, não tem Mas nem a gente bateria. ensaiava bastante, apresentação e shows não tiveram muitos, cara, era mais ensaio mesmo. Entendi. Beleza. Enfim, então a gente é amigo já de longa data aí. E, enfim, depois do colégio a gente seguiu amigos, né? Saía, fazia festa junto. Uhum, A gente tem um mesmo ciclo de amigos, né? legal. E o Matheus depois foi para curso de administração, já tava empreendendo junto com a família, né? E eu fui pro lado do direito, tava estudando para concurso público, caí no escritório de advocacia e dali que surgiu então a ideia que no fim eu convidei o Matheus para criar isso aí junto e Bah. dali que foi mais, né, Sim, assim, montanha russa a assim, história mas com certeza é muito mais comprida, mas dali que veio assim a, a história. a história, né, o início assim da. Tá, então assim, dá pra resumir que vocês dois têm a mesma idade, são da mesma cidade, que é Teutônia, né? Bom mencionar, pra quem não conhece, a grande Teutônia aí, né, do Vale do Taquari. É Languiru, Teutônia ou Canabarro? Qual dos dois? Os três. Teutônia. Eu Languiru. Teutônia mesmo. Ah, tá, então não é nem o mesmo bairro ainda. Não, eu era bairro centro administrativo que eu morava, na Puxa verdade, vida. mas o Quero em si a gente começou no bairro Languiru, que é Tá, o no bairro bairro Languiru. centro da cidade, mais ou Mas é menos, assim. importante, tu falou que tem gente que não é daqui, É. a cidade como um todo, todos esses bairros somados É são uma só. 30 mil habitantes, 30 tá? mil habitantes. Então, só pra dar uma Pra quem dimensão não de sabe, tamanho, né? espaço. Pra quem não sabe. Cara, e a gente tem dois bons clientes que são de Teutônia ou começaram em Teutônia. Tu vê, assim, não é uma cidade, cara, não é uma cidade fraca não, né, cara? É uma cidade boa, bem empreendedora, né? E tem uma curiosidade, a gente ainda exporta pessoas de Teutônia para Sério, vários velho. locais, assim. Então, Os hoje, caras que treinaram com vocês quase lá. metade das lojas do Quero Café, já são mais de 60, quase Tá. metade tem pelo menos um sócio de Teutoniense. Teutônia. Olha só. Então, A gente tava conversando com vocês antes. Uma das nossas convidadas mais recentes aqui foi a Lari Scherer, que é de Teutônia, que tem uma franquia da Quero Café, acho que lá Juí. lá em em Juí, Juí, né? né? Lá no Juí. noroeste Longe do pra estado. caramba. Meu Deus do céu. Ela a gente não exportou, ela ainda se mantém em Teutônia. Né? Exato. Ah, que massa aí. A gente brinca, é uma franquia de café e de exportação de E de teutonienses. exportação teutoniense, que massa. Fera. Tá, meu, e vocês, vamos lá, vocês começaram o Quero em 2015, é isso, né? Isso aí. Tá, e aí você já tinha uma caminhada, assim, vocês já estavam fazendo algumas outras coisas. O Matheus tinha negócio na família, é isso, né? Eu trabalhava Fazia com caminhão. Meu pai, desde pequeno, assim, trabalhava com transportadora. caminhão, transportadora. E na época,
comecei a trabalhar logo junto no colégio, ainda na cooperativa, na Sertel. Na Sertel Artefato Cimento lá, então foi uma tremenda escola, fiquei 5 anos lá, e aí paralelo a isso eu comecei a me envolver na transportadora junto com meu pai, com sócio, entrei de cabeça nisso e, cara, sempre gostei de números, de negócios, estudava e sonhava em criar o novo Facebook, o novo iFood, o novo Uber, e aí acho que isso é bem legal, assim, né, que tu é pego de surpresa por algumas coisas da vida, né? Total. E aí o Felipe me chama um dia cara, pensando em abrir um café aqui e tal. Cara, mas nada a ver, nunca o cara tinha pensado em empreender nessa Nesse linha. ramo, né? E acho que vale citar, né? O antigo chefe dele que provocou, Felipe, tu tinha que abrir um café aqui, Isso seria quer dizer, legal a tipo, gente... da onde é que veio isso? Eles eram um escritório de Porto Alegre, de advocacia de Porto Alegre. E aí, metade da manhã e metade da tarde, quando eles vinham, eles, vamos fazer uma pausa e tomar um café. Eu, onde é que eu vou levar os caras pra tomar um café, né? Pode crer. Aí eu levei numa padaria, levei num posto de combustível, levei em outra padaria, e ele sempre, não gostava, né? Daí, isso lá em Teutônia? Lá em Teutônia. E aí, um dia ele me provocou, cara, o cara que botar um café aqui vai se dar bem, né? Aquilo ficou na minha cabeça e tal. Uma sexta-feira eu tava lá no escritório, sem muito trabalho ainda pra fazer, não tinha muito processo, enfim. Aí eu fiquei lá, comecei a brincar ali de fazer planilha. Vou tentar botar um café ali. Daí eu fiz um grande plano de negócio, né? Que massa, chamam, né? De 2 colunas, assim, umas 20 linhas, mais ou menos. Eu botava, acho que um pão de queijo custa 1. E eu vou vender por 2. Quantos pão de queijo eu tenho que vender pra mais ou menos pagar o aluguel ali, né? E, enfim, foi nessa ali que o negócio começou a evoluir. Eu fiquei pensando um pouquinho mais. Mas, enfim, não entendia nada, não tinha experiência nenhuma, né? E aí o Matheus já tinha se formado em administração, né? Tinha. Tava, assim, já ajudando alguns conhecidos nossos com outras empresas a fazer uma espécie de uma consultoria financeira, né? Do próprio negócio. E aí que eu chamei ele acho que foi nessa mesma sexta-feira, ou talvez na sexta-feira seguinte, não lembro agora a janela de tempo. Chamei ele mais com o intuito de, cara, dá uma olhada aí, o que tu acha se fosse botar um café com happy hour? Mas tu chamou ele porque ele fazia parte do teu grupo de amigos. Exatamente, mas mais pra uma ideia assim, cara, o que tu acha? Me dá sim ou não? Na cega, assim. Tipo... E aí, nisso ele veio, cara, com uma energia assim, ele podia fazer isso aqui, botar tipo isso, ver com fogo no botar aquilo, tipo, uns cafezinhos pra levar, tipo Starbucks, não sei o quê. Daí eu, vamos colocar esse negócio junto, vamos criar esse negócio junto, né? E naquele momento, não tinha nome, não tinha nada, tinha só, né, um plano de negócio de duas linhas e um ponto comercial que eu imaginava que ia ser legal. Que não tinha ainda, tu só tava imaginando. Que não tinha, que o meu escritório era aqui, né, era numa galeria e a sala essa era em questão, ela era na esquina. Não, na esquina. E aí foi nisso ali. Exatamente, foi ali que aconteceu, acho que eu falei pra ele na sexta-feira de manhã, talvez. Acho que de tarde ele me deu no outro dia. Acho que de tarde? Acho que de tarde, no mesmo dia, ele já me deu o retorno. Vamos meter. Vai dar bom. E bora lá. E aí, 3 meses depois, nós já estávamos inaugurando Isso que é legal, né? 3 meses depois dessa conversa inicial, com zero base, a gente inaugurou, né? Então... Cara, que pode ser muito tempo, mas pode também ser quase nada de tempo. Hoje é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Pois é. Não, pro negócio que é hoje é pouquíssimo tempo. A gente não conhecia nada, né, do ramo. Nenhuma formação, nenhum tinha trabalhado como garçom, nada. Tem que montar uma estrutura física. Ninguém nunca teve um restaurante. Não é assim a gente desenvolver umas receitas e fazer um delivery e botar no iFood. Não, uma estrutura física, tem que fazer um projeto, tem que executar esse projeto. Serviço, né? Tem que servir bem. Hoje com todo, claro que ficou muito mais complexo, mas hoje uma franquia nossa, cara, entre negociar o ponto e a loja inaugurar, cara, vai aí 5 meses. Cara, imagina, com tudo já organizado, digamos assim, né? Que doideira, velho. Que louco. Se a gente olha esse prazo, foi muito rápido. Sim. E, cara, foi aquelas histórias assim. A gente não contratou um chefe de cozinha para fazer o cardápio. A gente não. Cara, a gente foi nós tentando aprender, olhando, observando, provando os produtos, pensando o que tem aqui dentro, como é que a gente faz isso. Contatando alguns fornecedores, testando na casa. Nós dois morávamos na época com nossos pais, então assim... Vocês tinham quantos anos na época, mais ou menos? 24. Tá. Os dois têm mais idade, então... 24, isso aí.
Tá. A gente começou em junho, né? Junho, julho, não. Julho. Julho, agosto, E aí setembro a inaugurou em gente inaugurou, então. É. Então começou em junho isso. Ô, meu, eu não sei se vocês já viram, mas eu tô lembrando daquelas histórias. Tem um canal, né, a History, e aí eles contam as histórias dos grandes da indústria. Aí tem, tipo, esses dias eu vi do Ben Jerry's, o sorvete aquele. Sim. Tem do McDonald's, por exemplo, como que eles começaram o Pizza Hut e tal. E, meu, é legal tu ver essas histórias que tu vê os caras na cozinha testando coisa. Né? Tipo, coisa que hoje meu Deus, olha só que baita produto, né? E os caras na cozinha preparando. Eu escuto vocês falar, eu tô me lembrando desses filmezinhos que eu vejo Não, direto, cara, esses documentários. Putz, e todos os produtos, a gente, cara, amadorismo total, assim, não sabia como fazer, testava, achava que ia dar certo e via, não vai funcionar isso. Uhum. Cara, a cozinha tinha 2 metros por 3. Muito pequeno. É um cubículo. Minúsculo. Porque Uhum. nós projetamos assim, porque a gente achava que isso era Que era o suficiente. suficiente. Que... Aham. Sim, e lá não no precisava. início a gente, pô, não, vamos fazer, né? Hoje a gente se denomina como café, restaurante e bar, né? Tá. Desde o início a gente já tinha essa pegada de opções pro café da manhã, opções pro almoço e um happy hour. Mas o almoço era uma saladinha com frango desfiado. Tá. Era um baguete. O happy hour era só a batata frita, só uma Aham. polentinha, aipinzinho que a gente tinha, que era muito bom É. também, que saiu do cardápio. Alvinho, aí, tipo, quando escutar, pode voltar com Aí, aipim, ó. né? Que Aí, é ó. uma boa. Aí, sempre lembro. E aí a gente já sempre nasceu com essa proposta, assim, de ter... Só que era uma página no cardápio, né? Tá. Frente e verso. Tá. E naquela Mais época... fácil também, né? Sei lá, nem sei quantos itens, mas era um número de produtos muito menor, menos, né? né? Uhum. Hoje a gente se mantém com essa mesma proporção, mas tem uma infinidade de Que produtos. tu disse dentro. mantém é café da manhã, almoço e Exatamente. happy hour. É, porque daí a gente foi escutando muito, né, o cliente que Cliente. vinha, né, Ah, boa. o pessoal vinha almoçar lá 3 vezes por semana. Daí um dia eles comiam salada com frango Isso. desfiado. Outro dia eles comiam um baguete com frango. Tá faltando. Outro dia salada de novo. Daí, pô, Pode crer. vocês têm que colocar uma... Vocês têm que colocar uma carnezinha Sim, também, porque sim, daí a gente vai vir aqui todo dia, né? Ah, Sim. tem espaço, né? A gente olhou, acho que dá pra botar aqui. Não tem espaço, É, nós vamos dar um jeito. Exatamente. É. Aí, botamos, primeira, que nem você falou, amadorismo total no início, né? A gente começou, a gente tinha coifa e fritadeira a gente tinha, então Boa. Porque a essa gente era... não queria que tivesse cheiro dentro da Exato. loja Sim, sim. pro cliente. E Exato. nem ficar, Isso né? aí. com aquele- Exato, porque, Bah, isso é enfim. terrível. E aí a gente colocou, pô, tinha um espacinho aqui, né? Pô, que chapa, né? A gente foi pra aqueles Imagina. grill doméstico. Nós Elétrico. fazia, sei lá, devia ter na época uns 40 lugares, talvez, É. dentro e fora ali. Aham. Nós fazia, sei lá quantos almoços, devia já tinha- fazer uns... Tinha uma época que a gente tava com 6 grill, 3 em funcionamento e 3 estragados. Assim. Estraga- Porque, cara, sim, é porque quebra equipamento toda hora. doméstico, né? Quebra cara? toda hora. Exatamente. E Que uma coisa doideira, importante de falar, por que a gente nasceu café, restaurante e bar? Uhum, isso. Não com essa denominação, assim, mas de fato a gente tinha desde o início o café, as Uhum. opções ali do salada, baguetes, enfim, Uhum. e cerveja, porções no final do dia. Porque lá naquelas conversas inicial, quando a gente foi pra planilha, a gente viu, cara, tá, vamos, legal, a ideia é montar uma cafeteria. Não vai parar de pé. Uhum, Não tem uhum, cultura, não tinha uhum, uma máquina de café expresso, uhum. não é igual em São Paulo que, Sim, sim. cara, a Ou galera Porto não Alegre tem a mesmo. cultura de Exato. tomar fora de Aham. casa e aí por isso que a gente trouxe mais essa amplitude um pouco maior e somou por uma vontade nossa. Tá. Tá? Por exemplo, Tá. cerveja, a gente tomava, nossa turma de amigos, até Sim. hoje, muito ainda. Sim. É muito bom tomar cerveja no posto, no interior, tomar cerveja no posto. Isso aí. E nós, cara, será que às vezes a galera não vai querer sentar aqui, comer uma polentinha, Aham. uma musiquinha ambiente? Aham. Então, a gente misturou a ideia de negócio com também um pouco de um sonho nosso. vontade de uma carência nossa de Que morador, vocês às sentiam vezes. como consumidor. Isso, exato. Esses dias eu ainda tava na loja, algumas semanas atrás, e eu contei pra galera da loja lá de Teutônia, assim, quando eu tava sentado no sofazinho, na noite anterior, a gente inaugurou na sexta, daí na noite anterior a gente sentou, assim, cara, aquela exaustão, assim, aquela pressão pra inaugurar no outro dia e tal, tudo Uhum. novo, medo. A gente sentou assim, cara, só tava eu e ele. Eu ia gostar de sentar nessa poltrona e tomar uma cerveja. Sim, que é uma Então, coisa que assim, tem até hoje nas lojas, né? então, Tem enfim, essa pegada de poltrona. essa e tal, né? jornada aí a gente viveu e o cardápio todo, ele virou, essa amplitude toda virou também por isso, para conseguir parar o negócio de pé, para conseguir viabilizar essa ideia, Sim, né? sim, sim. Cara, e isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês um pouco mais pra frente. Eu, como consumidor da Quero Café, porque eu sou um consumidor da Quero Café, isso tem que ficar bem claro aqui, né? Eu vou Boa. pelo menos umas 3 vezes por semana lá. E a mais, agora por causa da ponte, tô votando. Porque falta uma estrela, né? Tá, mas vai sair? Em Vai breve. sair? Não, boa. Em breve. É oficial, pode dar pra divulgar, tá tranquilo. Ah, massa. Ó, É. então, cara, uma coisa que muito me chama a atenção é, se eu for lá de meio-dia, qualquer horário tem comida, que é uma coisa que aqui, pelo menos na nossa região,
De novo, não é um centro, né? Cara, tu vai no restaurante às 3 horas da tarde, o que tu vai encontrar? Nada, vai estar fechado. Sim. De noite, cara, que restaurante que tu vai às 10 horas da noite? Se eu quero comer alguma coisa que eu não comi nada, eu vou parar às 10 horas da noite pra comer. Pelo menos não tinha antes. Cara, agora tu vai no Quero Café, pelo menos aqui em Lajeado, tu vai no Quero Café às 9h30 da noite, tu vai chegar lá, vai ter a comida quente, boa. E isso é muito legal, cara. Assim como consumidor e cliente de vocês, eu vejo isso como uma necessidade, uma carência que tinha na região e que vocês supriram completamente. Tipo, tem opção de manhã até, sei lá, até que horas vai? Acho que 11 da noite. 10, 11 da 11 horas, noite. depende Imagina? das lojas. Depende da loja, né? Algumas até as 22, outras até as É, 23. e com todo o cardápio, né, meu? Que é uma coisa que ou tu vai no restaurante, daí não tem um café. Ou tu vai no café, nem tá aberto. Sim. Que os cafés aqui fecham às 7 horas da noite, né? Que é incrível, né? Duas curiosidades. Uma que eu queria ter pegado esse gancho antes, sobre modelo de negócio e o que às vezes a teoria te ensina Uhum. e o que a prática te ensina. Mas só uma curiosidade, no sábado eu trabalhei na loja aqui, Uhum. né, dia das crianças, Aham. e quando a gente fala isso, alguns às vezes não acreditam. Quando a galera chega pra treinar, a gente fala assim, galera, vocês vão ver Aham. 9 da manhã alguém pedindo um prato, uma porção de batata frita, uma Uhum. taça de sorvete, aí a galera olha assim, não... E Paz. acontece. Aí no sábado agora, 8h40 da manhã, era Uhum. feriado, Uhum. cara, saiu um pedido de polenta frita e estrogonofe. E a gente faz, Ah, claro. entendeu? Então o cardápio realmente é o dia inteiro. Por que isso? Porque a gente sempre... É desafiador pra gente assumir essa responsabilidade, mas sempre foi isso que o Felipe falou antes. Cara, ouvindo os clientes. Uhum. O Quero Café do jeito que ele é hoje, Uhum. não é por diretrizes minhas e Sim. do Felipe. Uhum. Cara, é porque a gente sempre escutou os clientes. Uhum. É consumidor, quem manda no Quero Café é o consumidor. Que legal, Cara, velho. é claro que se a gente for lá, pô, eu estudei administração, ou com quantos aí que tu conversa, Sim. né? Putz, mas não tem como viabilizar esse negócio com tantos itens no cardápio. É a primeira coisa que eu Claro penso, que a cara. gente gostaria, como negócio, Aham. como olhando para números, assim, Aham. seria muito mais fácil ter um fluxo Exato. de movimento legal, que pague tuas contas, que faça esse negócio viabilizar Uhum. e que tenha 20 itens no cardápio e não 400 itens, como a gente tem. Exato. Mas na vida real, tu Não te funciona. depara que às vezes tu tiver aquele produto lá no início não era 20, mas daqui a pouco era 40 itens que a gente tinha no cardápio lá Uhum. no início. Uhum. Cara, e vai dando certo durante um tempo, Uhum. até que aquele Exato. consumidor pede, cara, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. E aí tu tem que respeitar. Na época a gente olhou muito pra isso. Tá bom, nós temos o nosso cliente de exceção, como vocês talvez, que vinham de Sim, estrela isso pra aí. lá com a Isso aí. família. Mas vocês iam quando? No sábado É. e no feriado. É. O negócio não para de pé com o sábado e feriado. Então a gente Isso. tinha que respeitar muito o cliente que vinha todos os dias lá. Uhum. Esse cara... Que era o cara lá de Teutônia naquela época Exatamente. lá. A Uhum. galera que trabalhava no Sicredi, a galera que trabalhava no Banrisul, a galera que tava ali na volta e que nos tinha como lugar de rotina, de cotidiano. Total. Então hoje o Quero Café é isso. É. Porque a gente olhou e respeitou isso. A gente entendeu que a exceção tá muito vinculada com um produto que tá na moda, Uhum. produto que tá em alta, né? Uhum. Então, muito de pessoas que vinham de outras cidades lá era provavelmente, se Da tu moda. lembrar, Uhum. era para tomar um café com borda de Isso, Nutella, uma isso. taça. Essas são as lembranças das pessoas da região que iam para lá. É. Só que não é isso que faz o negócio parar de pé. Não sustenta. A gente segue tendo isso, né? Tem isso, tem o produto de exceção, mas o cardápio ele aumentou tanto para poder atender a pessoa do dia a dia. Que é né? o core, né? É o principal, né? Exatamente. É o principal. Então a gente começou com essa estratégia de tentar ser um pouco mais enxuto, né? Ser uma coisa um pouco mais fácil, assim, mas a gente sempre foi escutando muito cliente e, cara, a gente foi tentando trazer, mas obviamente que a gente não traz tudo que nos pedem, Sim. porque ainda assim nos Eu ia te pedem dizer. muita coisa. Pô, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o quê, tem que ter Cara, camarão. exatamente isso que eu ia dizer. Porque hoje vocês expandiram tanto que vocês estão em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul, se eu não estou errado. Vocês estão em Santa Catarina, em boa parte de Santa Catarina. Vocês estão no Paraná, estão em São Paulo, se eu estou enganado, acho que é isso, E né? uma em Minas. E uma em sul de- Minas. Sul de Minas, que é Cara, quase São Paulo. Isso é muito a região diferente e é muito consumidor diferente. Como é que vocês fazem pra hoje, tipo, escutar todo mundo, o cara que tá lá no sul de Minas, ou o cara que tá lá no interiorzaço do Rio Grande do Sul, lá na fronteira oeste lá do Rio Grande do Sul, como incorporar esse cara pra rotina de vocês? Vocês ainda escutam ele? Ou vocês pegam, tipo assim, o mindset, digamos assim, do Vale aqui, que vocês estão aqui, e expandem pra esse lugar? Hoje, Pra esses assim, lugares. hoje todas as lojas possuem o mesmo cardápio, né? Então Uhum. a gente mantém a mesma estrutura de cardápio.
Mas, pô, chegamos lá em Minas e aí, pô, o pessoal, tem que ter aqui o pão de queijo da Serra da Canastra, que, enfim, Uhum. é muito tradicional e tal. Uhum. A gente vai fazendo alguns pequenos testes, né? Acho que quando a Tá. gente chegou em São Paulo, Feijão carioca. feijão carioca, Sim, sim. Então a gente vai, mas hoje, assim, assim, se for olhar o todo, são poucas opções diferentes que a gente tem Tá. Mas existe um pouco. específicas, regionais, digamos assim. Tá. Porque se for olhar o nosso cardápio, né? Tipo assim, ele não é uma culinária gaúcha, vamos dizer Culinária assim. brasileira. É uma É. culinária brasileira. Então, é um produto que ele entra, assim, no cotidiano né, Entendi, entendi. das pessoas. E, Né? Então, e acho que vale também citar que, de fato, cara, a gente nunca vai ser fechado. A gente tem que ir lá e respeitar e Uhum. abrir a cabeça, mas com filtro, com a experiência que a gente já tem, Exato. e fazer teste. Às vezes é uma teoria que se cria e que não se comprova. Uhum. Então, antes de falar, vocês exportam a culinária do Vale. Não, já é uma culinária super democrática que a gente tem. E, na verdade, a gente tá sempre ouvindo e aprendendo de ambos os lados. Então, hoje, um dos itens que sai muito no Quero Café são os produtos com crosta de requeijão, com crosta de queijo, cara. Curto bastante, que- Zizi. Pois é, mas que é não veio difícil. daqui. E é difícil de ter aqui isso, Sim. né? Onde é que tu encontra isso? Em São Paulo? São Paulo. Então, quando eu tava buscando ponto lá em São José dos Campos, a gente Uhum. tava numa reunião, numa cafeteria, eu vi, cara, era bandeja atrás de bandeja, eu via, mas o De que que é crosta. isso? O que que é isso? Aham. Eu falei, o cara falou, ó, tem que provar, tem que provar. Daí eu provei e falei, cara, nós temos que ter isso e quem sabe a gente pode levar para toda a rede. A gente Aham. trouxe para toda a rede, então na verdade não é um problema isso, é uma oportunidade de aprender Sim. e quem sabe Sim. trazer algo Pegar uma novo, coisa né? boa de uma região e exportar Isso ela aí. pra todos. Exatamente. Isso Ah, você mesmo. deve ter muito disso, né? Quando eu vou pra São Paulo, eu sempre pego aquele pão de queijo com requeijão na chapa ali. Ah, a gente tem isso. Desculpa, o pão de queijo não, o pão, né? Aham. O pão com requeijão, A né? gente tem, Aí daí a vocês gente botaram tem, o pão de queijo, né? a gente tem pão na chapa, Tem pão na chapa requeijão, também, tem pão de queijo, tem média luna na chapa, a gente daí Que daí aplica é para muito todos os bom. itens do nosso Essa- cardápio. Que é bem argentino, né? Uma coisa que, cara... Então ficou uma mistura, mas ficou não, bom. é da hora isso aí. Bom, muito E legal. isso, né, que a gente fez lá desde o início, né, escutando muito. Óbvio que lá no início, quando tinha menos itens, era mais fácil. Então, praticamente tudo que nos pediam, a gente conseguia colocar. Mas hoje a gente já tem que ter tudo um cuidado maior, porque hoje a gente tenta aplicar uma regra que só entra algo novo se algo antigo sai, né? Uhum. Nem sempre Pra dá não- certo, pra mas não pelo ficar menos a gente enchendo. cria essa cultura, porque senão a gente começa a colocar e a inflar mais ainda o Sim. cardápio e, pô, toda Não a é questão possível. logística, espaço de armazenamento, a própria questão de validades, assim, tem toda uma engenharia por trás, Uhum. porque, por exemplo, são 400 itens no cardápio, só que tudo que usa nos cafés, por exemplo, amendoim, Nutella, ovo maltine, bolachinha negresco, as mesmas coisas a gente usa nos sorvetes. Sim. Né? As mesmas coisas que a gente usa para fazer os pratos, os mesmos molhos, são os mesmos que a gente usa para fazer as porções. Então, Uhum. a gente vai casando assim para tentar aproveitar ao máximo, né, cada insumo. Tipo, dificilmente entra um insumo que vem somente para um produto. Tá. E se vem, tem que ser algo assim, Tem que sei ser lá, muito- muito tendência que a gente vai, Tem que a que gente ser sabe aquele que vai produto dar da um estação, volume. né? Que o Matheus falou. Exato. E aí a gente ainda pode testar no cardápio sazonal, no desejo de Exato, inverno, exato. no desejo de verão, para ver se faz Sim, sentido. sim. Então a gente olha muito, escuta, vê, mas cara, vai para cima de dados, tem que fazer Exato. sentido, Uhum, né? A uhum. gente tem muita coisa que a gente gostaria de ter no Quero e não tem, porque ou é uma dificuldade de processo, ou é uma dificuldade de insumo, então a gente vai muito para essa razão do negócio, senão, Sim. porque no fim do dia a coisa tem que funcionar, Sim, não dá para ter 300 insumos e, cara, sim. 25% deles vencendo a Que é toda o hora, 80-20, né? né? Não É, dá, entendeu? tem que ser Tem que tudo. fazer a coisa girar. Ô, meu, e aproveitando falar de dados, essa é uma coisa que a gente não passou lá atrás na história de vocês, mas para quem não conhece é importante. A gente tá falando de 400 produtos, né, no cardápio de vocês hoje, que é muita coisa, não sei quem tá escutando isso, talvez não faça noção. Mas se vocês pegar o cardápio deles, é um cardápio de quantas folhas, cara? Pelo menos umas 15 folhas. Mais, eu acho. Cara, porque depois aí tem os cardápios, tipo, da estação e coisa. Cara, é muito produto. Mas vamos lá. São 1.200 funcionários, mais ou menos? Mais ou menos. Na rede é por aí. Mais ou menos. Uhum. Claro, não são funcionários diretos de vocês, porque tem muitos Exato. franqueados, né? Mas são indiretos também, né? Cara, 1.200 é gente, velho. Pô, 1.200 é uma grande empresa no Brasil, né? A gente tá falando de 60 lojas. 63 operações em operação abertas, né? Tá, 63 lojas. 63 e dessas, 10 são próprias, isso? 10 são lojas próprias. Dessas E são as lojas- demais Que são... vocês cuidam vocês mesmos. A gente tem hoje uma estrutura, né? Enfim, na nossa retaguarda, que é a franqueadora e a distribuidora,
são... E as lojas próprias? E as lojas próprias. 3 modelos. Mas digamos, só sem falar da equipe da loja, né? A gente tem uma equipe de back, vamos por assim, que cuida das lojas próprias. Uhum. Então, somando essa equipe que cuida das lojas próprias, mais a franqueadora e mais a distribuidora, são na faixa de 50 e poucos funcionários, né? Então, hoje, né, não é mais eu, o Matheus, que cuida diretamente daquela operação. Claro. Tem um time que ajuda a cuidar, porque, né, tu tem que... Sim, tem processos, tem pessoas, mas... Então, essa equipe é 50 e poucas pessoas, mais ou menos. Exatamente. Cara, galera, velho. E aí, enfim, e um detalhe só, fazendo gancho, assim, né, que são muitos itens que a gente tem no cardápio e como a gente faz dar certo. O que a gente jamais escutou, assim, foi, não tem como viabilizar isso aí. Você teve um cara que um dia veio na loja de Porto Alegre e falou, não, eu dou uma consultoria grátis aí pra vocês, que não pode que o negócio está parando de pé, né? Porque, enfim... Era um estudante de nutrição. Duvidou. De nutrição. Administração. Que é o que não eu disse, que a gente aplica o que eu não aprendi na faculdade, né? E seria melhor ter um cardápio muito mais enxuto, estoque just in time, todas as coisas. Aquela coisa que a gente aprende, né? No nosso negócio não aplica assim. Então hoje, né, como a gente consegue manter um padrão nisso? Porque para franquia é muito importante isso, né? Padronização. Total. Como a gente consegue fazer? Cara, a gente tem fornecedores homologados que nos entregam os produtos prontos, digamos assim. Então, a gente não assa nada, além do pão de queijo, né, que é fresquinho todo dia. A média luna já vem assada. Tá. As tortinhas já vêm prontas, os molhos, feijão, molho 4 queijos, tudo isso já vem embalado, né? É uma cozinha central que produz e distribui para todas as lojas, né? Porque 400 itens no cardápio, com uma produção toda ela interna, né? É possível, mas num ritmo de expansão muito menor e com controles absurdos, né? Digamos assim. E aí foi uma preocupação que a gente sempre teve. Aí possivelmente a gente ia começar a escorregar na diferença de padronização. Exato. A qualidade. Porque lá na fronteira ou lá no outro estado, alguém... Não, aqui tem que ter o temperinho tal da minha avó e tal. E a gente ia perder um pouco a lógica de franquia. Mas também sempre se preocupou muito em conseguir... tirar o máximo de processo da loja, mas ainda assim tem um monte de processo dentro da loja. E também vir de indústria, mas sem perder qualidade, sem perder um gostinho diferente. Não é a ideia de ficar tudo super industrializado. Então, assim, são parceiros bem desenvolvidos, de longa data, que a gente tem. E, cara, claro, de novo, é um tremendo de um desafio. Se fosse 10% dos itens, tudo seria mais fácil. Total. A gente tem 1.200 colaboradores, tem uma rotatividade alta nesse nosso ramo. Então, imagina, se tem que treinar a pessoa ali de determinado setor para fazer X produtos ou 5X produtos, é um risco que a gente corre, Total. né? A própria questão que tu comentou do cardápio de ser mais de 15 páginas, cara, para algumas pessoas isso não é positivo. A pessoa fala, não tem nem vontade de olhar todo esse cardápio. Sim, é verdade, né? Pode ser. Mas não é o nosso nicho não é ser um local específico assinado por um chefe que tem 5 pratos para tu escolher, para tu comer. Porque esse lugar tu vai uma vez a cada 60 dias. Isso a gente teve que entender isso e se desapegar dos nossos egos, entendeu? Boa. Não é... o que o Felipe faz, o que eu faço em casa para consumir é uma coisa. A gente sempre tem que temos que olhar com o viés de negócio, de viabilidade de negócio, de processo. Porque, de novo, tipo, tudo volta para aquela história. Como eu vou ficar viável todos os dias da semana, atendendo o maior número de pessoas que vão voltar aqui, porque tudo tem a ver com como começou esse negócio, que foi realmente ter um lugar pra, tipo, tu levar os teus colegas de trabalho, pra tu tomar uma cerveja lá com teus amigos no final do dia, pra tu almoçar com a tua família. Isso é muito legal, tipo, mostra muito um propósito, assim, que a gente vê muita galera perdendo hoje, né? Tipo, cara, o cara deu certo, puxando agora um pouco pro nosso assado. A gente tem muitos clientes que eles, cara, estouraram de vender, por exemplo, um produto, tá? Aí, beleza, eles, se deram muito bem. Cara, faturaram muita grana, construíram uma estrutura, contrataram gente, fizeram um branding da marca e tal. Só que o cara, ele não tem essa visão de, eu preciso de uma sequência, eu preciso de perenidade, eu preciso de todos os dias e todos os meses entregar uma coisa nova. Aquele fator novidade, uma hora vai acabar. A Quero Café já passou por isso. Tipo, vocês já foram novidade. Pelo menos aqui pra nós, na nossa região, não são mais. Exato. Mas agora são, tipo, perenes. Eu já sei que existe um lugar
que eu posso ir, que eu posso encontrar todas essas coisas que a gente já falou. E isso é muito bacana que a gente vê isso, a galera perdendo isso. Eles meio que se frustram, assim, ou, se frustram não, se animam demais com aquele sucesso imediato e pum, jogam tudo a perder e daqui a pouco se frustram com umas invenções, umas investimentos ruins e tal. E aí eu queria aproveitar para pedir para vocês isso. Tu falou do cara que foi o consultor que se ofereceu. Vocês devem ter isso toda hora, né? Tipo, gente que se oferece pra vir dar pitaco no negócio de vocês. Como vocês levam isso? Tipo, essa questão, assim, da galera vir e querer... Ah, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Acho que muito mais do que outros lugares, outros negócios, porque vocês estão atendendo o público todo dia, né? Cara, sempre tem, mas vai aprendendo a ouvir, sim, porque, Uhum. cara, é importante. Daqui a pouco vem alguma coisa ali que faz sentido, mas vai tendo um filtro cada vez mais. Eu sou muito fã do pai dos OKRs, né? A frase, ideias são fáceis, execução é tudo. Então, assim, cara, legal, registrei tua dica aí, pô, quem sabe a gente vai pensar. E deu, cara, deu. Se fizer sentido, nós vamos colocar em prática. Se não fizer, nós não vamos colocar em prática, né? Então, na verdade, eu acho que o que tu coloca, se a gente não tiver aberto a isso, Uhum. seja ao consumidor, ao consultor, ou a nossa rede de sócios de franqueados, cara, a gente vai estagnar. Uhum. A gente precisa estar todo momento se provocando, né? Uhum. Então, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes nossa ao longo dos anos, cara, a gente nunca para, Uhum. mesmo quando as coisas estão indo bem. Então, o fato da gente estar em constante eh, desafio de crescer, seja montar uma nova loja, ir para uma nova região, montar um modelo um pouco diferente, nos força a estar a todo momento pensando em algo diferente. Às vezes seria mais fácil, bah, não vamos nem tentar trazer um novo cardápio para o verão, porque tá acontecendo muita coisa, é Uhum. desafiador, mais insumo. Talvez se a gente olhar para uma e outra loja, a gente não poderia estar fazendo aquilo, mas a gente tem que olhar para o todo. A gente tem que pensar, cara, é nessa movimentação que pode vir uma acertada, que vem o fator novidade para o cliente, que faz a gente se provocar e daqui a pouco ver um produto que vai entregar mais margem de contribuição e que vai facilitar o projeto, Essa é a vai pegada, facilitar né? o processo. Então, Uhum. eu acho que não dá para parar. A gente Uhum. brinca, que é uma frase meio clichê, né? Em time que tá ganhando, se mexe, cara. Uhum. Uhum. Tem que provocar uma turbulência. Acho que muito Uhum. do nosso papel hoje, hoje tem uma galera Sim. trabalhando com a gente No que estágio que a ajuda empresa tá, a né? pensar, é muito isso, a gente ficar se provocando, fazer as Uhum. perguntas, as provocações e Uhum. mudar o cenário do que a gente tá fazendo, sabe? Uhum. Uhum. Isso para garantir a perenidade. Eu acho que o mercado exige isso, Uhum. sabe? Se a gente Uhum. ficar parado, a gente. Uhum. Para mim, eu sempre tive isso antes do quero, assim, cara, ficar parado e não mudar nada é andar para trás. Não É tinha andar pé. para trás, o mercado tá indo, as coisas Uhum. estão evoluindo. E nessas tu tem que também de novo ser desapegado ao ego, porque tu vai dar umas, eu ia Ah. falar um nome, né? Tu vai Uhum. dar umas erradas, né? Tu Azar. vai cometer algumas falhas e tu Sim. vai ser alvo de crítica. Aham. Tu vai, putz, por que que eu fiz isso? Será que mexer é um pouco desconfortável, mas é o caminho Sim. para evoluir, para se Massa. manter. Massa. Bom demais. Ô, meu, e da onde vocês tiram... Porque a gente tá falando do mercado, assim, o mercado de vocês, ele é grande, né? O mercado que vocês competem hoje, pelo menos fora daqui da nossa região, ele é grande. Vocês competem com digamos assim, com Starbucks. Dá pra dizer que Starbucks é competidor de vocês? Não aqui, obviamente, né? Porque não tem, mas em outros lugares, daria pra dizer que é? Olha, acho que é um player que tem, assim, que a gente se inspira muito, Uhum. que a gente se inspirou muito. Pô, Starbucks, acho que pra todo mundo que vende café no É mundo, a acho que inspiração. se inspira no Starbucks, né? Aham. Então, mas a gente até não usa muito essa palavra competidor Tá, e concorrente, esse tipo de. Porque muita gente acredita, cara, no olhar pra dentro, tá. prestar um bom serviço, cara. Porque o Quero, ele não é um lugar muito focado em produto. Uhum. Então, pô, às vezes o cara fala, tu compete com o Starbucks, que é Uhum. focado em café. Tu compete com o restaurante de prato à la carte. A gente, na verdade, a gente se denomina como um lugar que promove encontros. Então, se Tá. amanhã ou depois, sei lá, não puder mais consumir carne no mundo, não puder consumir mais café, a gente vai se adaptar, Uhum. porque o nosso propósito, ele é justamente reunir a turma Uhum. e, sei lá, ter algum encontro ali dentro, vamos por Uhum. assim. Então, Uhum. não é muito focado para. Então, a gente não olha muito dessa forma. Legal. Mas, obviamente que sim, pô, tu vai botar um Quero e um Starbucks do lado Sim, e a vai ter pessoa quer muitas tomar um semelhanças. café, Uhum. daí talvez Uhum. naquele momento ali do produto que tu quer tomar um café, tu
tu vai estar concorrendo de alguma certa forma, né? Mas a gente procura até, inclusive, tirar isso da cabeça, porque muito o franqueado novo, ou o colaborador novo que vem, ele, vou concorrer com tal. Cara, não é concorrente, cara. Olha pra dentro. É um slide do nosso onboarding. Tem a ver com... Que a gente não fala de concorrente, a gente Legal. não acredita, a gente quer tirar essa palavra, porque ela remete a, eventualmente, uma energia, uma certa hostilidade. Meio belicoso e tal. Não quer dizer que a gente não olhe pro mercado, mas, cara, com o intuito de se inspirar, de aprender, de inovar, né? E entender que, cara, o que tá na nossa mão é fazer o nosso trabalho bem feito dentro de loja, né? Porque eu quero dizer, assim, que às vezes a palavra concorrência, para alguns, vem meio que torcendo que dê errado, meio que torcendo que não dê certo. Não é isso que a gente acredita. Cara, olha pra dentro, faz o teu trabalho bem feito, né? Então, e o próprio modelo de negócio, Starbucks é café, muito mais to go. Cara, na verdade, Starbucks quase dá pra, quando tu entra muito no mercado de café, ele já não é de café, cara. É uma empresa é uma marca, um branding, entendeu? Porque o consumidor fanático do café, ele não consome Starbucks. O cara que gosta um outro nível de café não é o que tem no consome Starbucks. Então, Starbucks tá muito mais vinculado a um lifestyle, assim, cheguei no aeroporto, tenho que postar uma fotinho. Pegar o copinho e sair andando. Os caras, uma aula, assim, de branding total. Eu não tô falando que o café deles não é bom, não é isso, né? A gente, de fato, tem eles como case de estudo. Cara, o livro deles é sensacional, a história, assim, tem muita semelhança, assim. Mas também não é, de certa forma, um player que compete porque, cara, ele é focado em café. Nós temos todo um universo por trás. Hoje, o carro-chefe do Quero Café são pratos, não são cafés. Sim. Né? Então... Sim. E, cara, e de novo, puxando muito pra nossa, né? Eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos um tempo atrás, a última vez que eu fui, e eu pensei, cara, eu quero... Olha a minha cabeça, né? Eu quero um lugar onde eu possa escolher o que eu vou comer, que tenha tudo o que eu quiser comer. Vou no Starbucks. Cara, cheguei lá, tinha meia dúzia de prato quente, a maior coisa era fria e claro, vários cafés, né? Eu pensei, cara, se tivesse né, Quero Café, algum modelo desse Quero Café, seria bem melhor porque eu tenho muito mais escolhas. E eu acho que esse é o principal core de vocês, né? Tipo, ter essa escolha pro dia a dia, né, cara? É fazer isso pro dia a dia. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês hoje vocês estão com essa expansão, assim, à tona, né? Vocês estão tocando bastante expansão. Eu vi que 2023 foi 14 lojas ou 17, alguma coisa assim, e 22 também, nessa pegada de 17 para 14 lojas num ano e depois o outro. Nesse ano de 2024, vocês têm mais ou menos ideia de quantas novas lojas vão nascer? Esse ano foi um pouquinho mais devagar, né? A gente também, o estado que foi... sofreu o cenário das enchentes, deu uma desestabilizada, assim, né? Sim. A gente deve terminar o ano agora... Tem várias lojas em obra. Nosso processo de instalação de uma loja, ele é um pouco demorado, assim. A exemplo de Estrela, que envolve... A gente pegou um imóvel, que é uma casa, então envolve uma reforma um pouco mais... Tu falou em torno de 5 meses, né? Exato. Às vezes até mais, um pouco mais, né? Então, isso acabou dando um pouco de... diminuiu um pouco o ritmo, mas tem várias lojas em obras, vai acontecer, algumas ainda inauguram agora em novembro, dezembro, uma inaugura sexta-feira agora, próxima, em Porto Alegre, na CIS Brasil, e, cara, a gente deve terminar em operação 67, 68 talvez, né? E agora é o que tudo indica, como já tem várias lojas no processo, já agora de finalização do ponto e projeto, que começa 2025 já acelerado, assim, então... Janeiro, talvez a gente vai ter 3 lojas inaugurando em janeiro, né? Entendi. Então, acho que 2025 a gente deve ter de novo uma expansão um pouco mais algo robusta. Que vem acontecendo muito legal, assim, que a gente fomenta muito é a questão de multifranqueado. Então, o mesmo franqueado já indo para sua segunda loja ou já indo para sua terceira loja. Muito. É interessante muito. Isso, é uma coisa que vocês procuram. Muito porque esse multifranqueado, esse franqueado que tá com a gente, ele é alinhado nos princípios. Ele é alinhado nos valores. Então, assim, ele entende que isso que o Felipe estava falando, cara, que a gente é um lugar de encontro, que a gente tá aqui para isso. Ele já passou dessa de olhar o negócio somente como um business, só como um negócio. Então, ele já tá com a cultura muito impregnada nele, que é o ponto que a gente entende como mais importante. Então, essa é uma coisa legal do processo de multifranqueado. E aí, de novo, igual a gente, em função de estar em expansão, tá sempre se desafiando a evoluir. O franqueado que vai
para uma segunda loja, cara, ele também tá assumindo um desafio. Uhum. E se desafiar faz tu evoluir, entendeu? Sim. Faz tu avançar e trabalhar em algo que talvez não tá tão legal na tua loja atual, numa gestão, alguma coisa. Tu entende que é necessário tu se ajustar, tu melhorar nesse ponto para tu poder estar preparado para outro ponto. Então, é um processo, quase que uma curadoria muito próxima nossa a isso, e muito da nossa expansão para frente vai sendo isso, vai sendo Vai ser franqueado. multifranqueado. Exatamente. Franqueada, é uma expansão interna, digamos Sim. assim, né? Então, inclusive hoje a gente já enxerga, né, como, tem os franqueados, né, que já são multifranqueados, que tem mais de uma loja, né? Tem um caso que tem 4 lojas, que é o nosso maior multifranqueado. Legal. A Lari tem 2, né? A Lari, se eu não me engano, ela Ah, falou que tem 2. Tem uma em Santo Ângelo, outra em... É que pode ser que é sócio dela. Noivo, marido O noivo, dela. exato. Tá. Namorido. Namorido. Dela Exato. tem outras, é sócio de outras 2 lojas, então... Tá. Beleza. E, enfim, inclusive a gente está fazendo uma curadoria para que mais pessoas que tenham condições e tenham vontade consigam colocar a sua segunda loja, né? Porque é uma mudança, assim, não, quando tu vai para a segunda loja, tu não pode mais ter o mindset que tu tinha na primeira, né? Que é, na primeira loja, cara, é muito barriga atrás do balcão, execução, e só depois tu passa, tu tem que já ter mais dono, né? tu passa mais de fato ser um gestor do negócio, assim, porque tu acaba tendo 2 unidades, tu não adianta tu olhar só para uma e esquecer da outra, né? Então, e pra gente, né, óbvio que a gente também tá expandindo com novos franqueados também, a gente não quer, porque a gente quer crescer esse leque, digamos assim, né? Mas a gente acredita que 2025 aí vai ser um ano que a expansão que vai ter mais lojas abrindo, né? A gente também a gente trouxe um modelo de shopping para esse ano de 2024, então, que é um modelo que a gente pilotou, né? Deu certo e agora a gente tá expandindo, liberando para que outros franqueados também possam colocar, né? Porque antes não era Antes a gente não assim? permitia, porque o nosso modelo, assim, a gente não deixa que nenhum franqueado coloque um negócio que a gente não testou antes. Né? Então, primeiro a gente testa antes, vê se dá certo, faz os ajustes necessários. Porque franquear um negócio é isso, né? É uma transferência de know-how, né? E como é que tu vai transferir um know-how que tu não tem? Então, por isso a gente sempre aposta muito em colocar em prática, fazer dar certo. Como, por exemplo, a loja do shopping Lajeado aqui, né? Deu muito certo. Mas assim como foi na loja de Teutônia, a gente vai ter que fazer uma reforma também, porque a operação, a venda foi muito boa e a gente tem que aumentar a estrutura de back, né? Então, para que o franqueado não passe por essa dor lá na frente, a gente já aprendeu. É justamente uma dor que a gente sente ali como consumidor. Cara, parece uma cozinha muito pequena, né? Exatamente. E acho que esse ponto talvez é um dos mais importantes da nossa história, assim, a gente sempre foi muito, às vezes, daqui a pouco, alguém que tá ouvindo e olha, mas tem 9 anos, tem 1.200 funcionários, tem tantas lojas, nossa, que expansão acelerada. Cara, ela é muito freada e conservadora. A gente trabalha muito, a gente tem muitas pessoas boas junto com a gente ao longo desses anos, mas a gente disse muito não. Muitas pessoas vinham lá no Quero Café de Teutônia querendo levar para o Nordeste. Até hoje a gente ainda não está pronto para ir para o Nordeste. Né? Então, o mercado de franquia ele pode ser promissor, mas se tu não cuidar, nós queremos estar e estamos aqui há 9 anos. Muitos negócios nesse prazo surgiram, expandiram e não se mantiveram. Não conseguiram se sustentar. Então, é muito por causa disso. A gente é muito cauteloso, a gente cuida muito a nossa validação do negócio. Então, ao longo dos anos, muita gente quis levar o Quero Café para um shopping. A gente cara, legal o teu interesse, mas a gente não tem esse modelo validado hoje. Então, a gente valida, tá sentindo a dor, tá ajustando o que precisa, tá dominando os números, dominando esse know-how diferente, né? Então, a gente tem shopping Lajeado, agora a gente tá montando uma operação própria no shopping Canoas, que é dentro da Multiplan, que é uma empresa de capital aberto, gigantesca, então... É tudo novo, entendeu? Nós estávamos juntos lá na reunião de boas-vindas, recebendo as chaves, entendendo quais são os processos, porque nós temos que transmitir isso. Lá vai ser um franqueado ou não? Vai ser uma operação nossa. Própria. Para a gente pegar com um sócio operador, a gente tem essa modalidade. Mas é muito para a gente pegar esse know-how e poder daí sim, de fato, proporcionar esse modelo. Então, o fato de shopping vai nos ajudar, né? O fato de multifranqueado é um projeto que a gente vem fomentando, mas ele tem, de certa forma, uma limitação territorial, né? Então, por isso que a gente quer e vai chegando novos franqueados, porque a gente quer uma expansão maior no Sudeste, a gente quer
fazer com que mais pessoas, como tu fala do Quero Uhum. Café, Uhum. pra ti é muito claro o que É, é o Quero Café. Em exato. São Paulo não é claro pra ninguém. Sim, É um mercado gigantesco, sim. são muitas opções para o consumidor. Uhum. Então, a jornada de construção de branding de marca do que é o Quero Café, lá Tá ainda lá a no gente está começo. engatinhando. Então, a Uhum. gente precisa seguir trabalhando isso Fomentar para isso. alcançar isso. A gente tem, como tu fala, assim, só que Uhum. essa fala vem de quem Uhum. conhece o Quero Café. Pô, tu Quem vai para os tá- Estados Unidos, tu fala, tinha que ter aqui um Quero Café. Exatamente, Exato. exatamente. Tem um monte de amigos nossos, moram lá, inclusive, nossa, tinha que ter Não um Quero Café tem aqui. nada assim. Mas, aham. com certeza, o dia que isso for acontecer, onde todo novo mercado, cara, é uma jornada para tu construir o conceito no Uhum. consumidor. Uhum. E principalmente grandes cidades, né? Pô, como São Uhum. Paulo, é o maior centro do Brasil, né? Sim. O polo principal. A gente viveu a mesma coisa em Porto Alegre. A gente abriu a primeira loja lá em 2018, que foi a nossa loja no Moinhos de Vento. E no início a gente não era conhecido, ninguém conhecia o Quero Café em Porto Alegre, né? Por mais que a gente já tinha, sei lá, 8 lojas, talvez, espalhadas aí no estado, né? E agora a gente já vive um cenário totalmente diferente. Hoje a gente tá com Loja de rua vai ser a quinta loja quinta grande de exato. rua agora, né? E hoje acaba acontecendo isso aí. Pô, aqui tal região, na Zona Sul, lá que tá se desenvolvendo, aqui tinha que ter um Quero. Uhum. Pô, lá no outro lado da Porque já tá cidade. consolidado. Porque já tá consolidado e a gente já tá, vamos dizer assim, o mercado já nos conhece. Sim. E a gente acredita que em São Paulo vai acontecer a mesma coisa. Aham. É só questão de tempo, Uhum. de povoar também um pouco mais e de timing, né? Tem que dar um tempo do mercado te conhecer, né? Sim. Até hoje a gente fala, às vezes vem pessoas teutonienses lá, pô, nunca fui na loja, né? Fui em Teutônia. em Os caras Teutônia. nunca foi na loja. Tu imagina, sei lá, um grande centro, Porto Alegre, São exato, Paulo. Cara, exato. é questão de tempo. Então, a gente fala muito isso, que a sequência do bom trabalho também, né? É isso que tu vai cada vez mais conquistando mais esse teu cliente do dia a dia, que vai voltando, então vai te gerando essa recorrência, né? Então, a gente acredita muito que em São Paulo vai chegar em algum momento que vai dar o boom, porque acho que a cidade, enfim, o Sim, estado em sim. que mais cabem lojas Foco, né? do Quero, né? E aí em todo o vai, Brasil. que nem Porto Alegre agora, que a gente vai abrir quinta-feira uma loja. Tá. Essa loja tem uma grande tendência de abrir forte, como abriu a última loja de Porto Alegre, que já tá lá entre as top 5 maiores da rede. Vendendo Só bem. que isso é hoje, são 6 anos construindo Sim. a marca Em naquela Porto cidade. Alegre. Sim. Né? E na verdade acabando muito intercâmbio, então é muito comum a gente ouvir, nossa, eu morava em Porto Alegre, não conhecia a marca de vocês, um dia eu fui pra praia, em Capão, Aham, em Tramandaí, aham. em Itapema, em Torres, aí eu conheci, daí eu passei a frequentar, né? Então isso é algo que nós não sonhávamos muito com isso no passado. A Imagina. gente sonhava assim, cara, vamos se juntar, o Vinícius vai levar a loja lá pra tal lugar, e o Vinícius vai fazer um bom trabalho e vai conquistar o cliente Uhum. lá e a coisa vai acontecer. Não passava muito no nosso radar de que, Uhum. cara, o cliente vai Vai pular querer. de uma loja em outra, né? Aham. Então, cada dia a gente vê mais isso, inclusive pelo app Fidelidade, a gente consegue Sim. ver isso, mas a gente escuta muito depoimento do cliente Uhum, chegar e te uhum. falar assim, ele não lembra, e daqui a pouco ele fala 8 lojas, tu começa a Bah. provocar ele fala, eu já fui naquela, porque eu não preciso pensar, ele Isso fala. aí acho meio que fideliza o cara ainda mais. Eu sou um cara, tipo, eu conhecia vocês aqui de Lajado, acho que uma vez tinha ido pra Teutônia, porque minha esposa me falou, enfim. Quando eu comecei a viajar mais, agora depois da pandemia, Torres, São Paulo, Porto Alegre, eu disse, cara, que loucura, os guris estão por tudo. E daí, eu achava que era só Lajado e Teutônia. E acho que dá uma fidelidade também pra galera daqui da região. Deve ter muito, que nem eu, assim, que, não sei que vocês estavam em tantos lugares, né? Sim. Imagina. É curioso, né? A gente até brinca, né? Às vezes, agora já faz um tempinho, mas quando a gente tinha Teutônia, ele montou Lajado, daí Uhum. foi estruturando a franqueadora Uhum. e foi começando a expandir. Uhum. Sim, a gente expande com o modelo de franquia, mas tem um trabalho por trás a ser feito, né? Tem Uhum. treinamento, tem suporte e tal. É. Então são essas 50 e poucas pessoas que trabalham fora da loja, Sim, né? no E às back, vezes, né? mas tu trabalha em Lajado agora, né? Mas eu fui lá na loja, eu não te vi trabalhando na loja. Tem um outro trabalho acontecendo por trás, né? E aí a mesma coisa, cara. Uhum. Recente, a gente escuta às vezes de pessoas que acham que só tem aqui Sim, em sim, Teutônia total. e em Santa Cruz, Total, né? é. Exato. Santa Cruz foi a primeira, né? Primeira Fora daqui, né? franquia. Primeira Primeira daqui, né? isso aí. Ô, deixa eu falar. Assim, eu vou usar um termo que a gente usa muito no mercado digital. Talvez não seja um termo que vocês usem, mas eu queria usar esse termo para fazer a próxima pergunta. O termo é lead, né? Então, o que a gente entende por lead? Principalmente no nosso caso, né? Aquele possível cliente, né?
Então, quem que a gente, no nosso negócio lá, a Caps Express, vê como lead? Meu lead é o cara que, né, a pessoa, né, a menina ou o cara que tem um pouco de grana, quer investir no seu negócio, quer fazer uma marca, tem um sonho de ser empreendedor e quer lançar um produto que a gente pode atender dentro do mercado, seja ele qual for, físico, digital, etc. Esse é o meu lead. Para vocês, na Quero Café, quem é o lead de vocês? É o consumidor que ainda não conhece, né? O consumidor mesmo, o cara que vai entrar na loja e consumir, ou o cara que já é consumidor e está lá indo todo dia, fidelizar ele ainda mais, esse seria um lead, ou é o cara que vai ser o franqueador, um franqueado no futuro? Quem vocês assumem como um lead? Quem é o principal, digamos assim, possível cliente de vocês? Ou são todos eles, sei lá? São todos São eles, todos né? eles. Na verdade, depende se a gente estiver falando de marca, de expansão, aí o lead é o potencial O franqueador. pessoa franqueado. que quer se tornar um franqueado, que é alguém que pensa em empreender, que é alguém que já empreende e tá a fim de investir num negócio, num modelo de franquia. Vocês têm muito desses casos, do cara que já tem um outro negócio e quer Não, lançar? temos muito Não tem pouco muitos. isso. Na verdade, a grande maioria dos franqueados do Quero São os Café teutonienses. são, digamos, empreendedores de primeira viagem, né? Tá. Então, assim, O primeiro negócio que o eles vão Quero fazer. foi Legal. o passo de segurança Teste. para empreender, o teste de empreender, né? Uhum. E até antes, quando estava falando de São Paulo, acho que aos poucos isso vem acontecendo. De novo, o mercado de franquia é gigante, tem Sim. muitas marcas Sim. no mercado, tem Uhum. muitos modelos. A gente, na verdade, é um dos modelos mais complexos que tem, né? O investimento é um dos maiores, assim, do mercado, né? A gente está na investimento de uma loja na faixa de 800 mil, 900 mil, eu né? vi. Então, isso acaba dificultando a evolução do funil ali, porque às vezes a pessoa está interessada em empreender, mas não imagina Não que é um tem essa investimento grana. tão alto. Uhum. Mas também tem algo legal acontecendo ao longo dos anos. A gente vem se mostrando sólido e os números que nós, como rede, estamos alcançando, como os números dos franqueados, esses são os mais importantes do que nós como Sim, rede. sim. Né? A gente se importa mais com o número do franqueado Claro, do que com o de número de vocês. lojas. Claro, porque o cara pode olhar e dizer, tá, só tem esse número porque é vocês. A gente quer exato. parar de... Não digo nem das lojas próprias. A gente se importa... Mais importante para nós do que ter 60 lojas, mas depois 70, 80, 90... É o resultado do ter cara. as lojas sólidas, as lojas parando Sim. de pé, né? As lojas conseguindo entregar uma rentabilidade. Então, isso aos poucos o mercado tá vendo, né? Vai passando os anos e a gente tá conseguindo se diferenciar. Isso vai abrindo portas para o desconhecido, para a pessoa de São Paulo que não conhece o Quero Café e talvez tá pensando em empreender, levar o modelo. Então, a gente tem esse lead, que é o lead que é interessado em modelo de franquia. E, cara, para entender assim o funil padrão do mercado de franquia, chegam 100 para converter 1. 100 para 1. 100 para 1 é o mercado padrão. O nosso é bem pior do que isso. Tá. Porque a gente tem um CAPEX alto, investimento alto, e a gente exige sócio operador, exige franqueado operador. Tá. Então, ou seja, se eu quiser abrir eu tenho que estar lá dentro do negócio. Exato. Isso? Ou a gente ter um sócio para que cumpra esse papel, né? Entendi. A gente não... Isso muda bastante de franquia para franquia. Muda. Tem trocentos modelos diferentes. Tem modelos muito mais simples, modelos que não é mais investimento, não precisa... Mas nem sempre é fácil de fazer. Nós somos muito assim, cara, negócio precisa de cuidado, independente do negócio, né? Não tem muita fórmula mágica, milagre, assim, sustentável, né? Que vai te entregar uma rentabilidade 3, 4, 5 vezes a uma renda fixa sem tu fazer nada, sem tu ter que dedicar um pouco, né? Então, esse é um lead. E tem o lead da loja, claro. Esse está sempre sendo trabalhado. Então, quando a gente vai numa nova cidade, a gente precisa trazer pessoas. Isso eu ia dizer. Como vocês fazem isso? Tipo, como vocês enxergam esse cara? Porque, assim, a gente lá atrás, né? De novo, trazendo pro nosso exemplo. A gente usava a rádio. A gente chegava numa cidade, né? E quando a gente tinha a nossa marca lá atrás, né? Chegava numa cidade, colocava o nosso produto na rádio e depois chegava na farmácia, na época, né? Já viu falar desse produto? Tá saindo na rádio e tal. E hoje não, a gente é muito Instagram, vídeo, conteúdo, Google, YouTube, tudo, né? Hoje a gente faz isso. Como vocês alcançam o novo consumidor quando estão num lugar novo hoje? A gente avalia muito assim, caso a caso, né? Por exemplo, quando a gente está chegando numa cidade, Porto Alegre, hoje, a loja da CIS Brasil não vai ter, que vai inaugurar na sexta-feira, ela não vai ter nenhum marketing inaugural. Tá. Provavelmente a gente vai fazer um post no Instagram um dia antes. Tá. Só para anunciar, estamos abertos. Porque hoje a gente já é conhecido no mercado e a gente simplesmente, coloca lá a fachada, né? Quero café, o pessoal... E antes, no decorrer da obra,
a redondeza, né? Já fica sabendo. Aquele cliente que já sabe, já vai rolando aquele murmurinho, vai abrir o Quero Café. Então, Uhum. e por ser uma operação complexa, a gente não quer que ela Tá. saia de cara explodindo. Tipo, pessoa fazendo fila na frente. Exatamente. Então a gente Entendi, prefere um início de operação um pouco mais tranquilo boa. para conseguir ter uma boa entrega. Boa. Porém, isso não está no nosso controle nesses casos. Sim, Por exemplo, sim. provavelmente essa loja vai começar muito bem movimentada, Tá. né? Agora, lojas do interior também, a gente abriu recentemente, acho que Santa Rosa foi uma explosão assim Uhum. também, mas também um pouco dessa por uma carência da cidade, Sim. junto com uma presença de marca um pouco mais forte, né? Tá. Mas agora, vamos abrir uma loja em São Paulo, capital. Precisa... Por mais que nós já temos uma Uhum. loja lá que é em Tatuapé, aquela loja a gente vai ter que fazer Uhum. algum tipo de Ativação. ativação para Impulsionamento. que... Mas não com aquela forma assim, tipo, dar Não voucher marketing grátis agressivo. para ter fila o dia inteiro. Não Não funciona. é isso que a gente quer, né? Então a gente Vocês usam prefere... bastante, tipo, impulsionamento local? Tipo, Sim. né, manda para aquela região. Usamos, mas mais depois, quando a gente quer divulgar alguma ação específica naquela região, tá. né? Então, Dia das Crianças, Tá. Outubro Rosa. Então, a gente, para conseguir fazer chegar para algumas pessoas. Mas, cara, a gente é super... Eu nem sei se tem esse termo aí, então, na área do marketing, sim. Conservador ou fundamentalista. Tá. A gente acredita que o melhor marketing bem feito é o serviço bem feito dentro de loja. Tá. Inclusive, a gente freia, eventualmente, um franqueado que está com alguma ideia tá de fazer fazendo alguma muita... coisa, se o básico não está bem feito. Sim, então, a sim. gente tem cliente oculto, a gente tem consultoria de campo, a gente acompanha todas as métricas de Google, TripAdvisor, todas as conversas e trocas no Instagram. Comentários. Isso é muito importante, isso ajuda a tirar uma febre, né? Então, é muito assim, a nossa forma sempre foi, cara, olha para dentro. O nosso negócio não é igual um infoproduto que diferente, muda muito na estratégia. O nosso negócio, cara... Inclusive, um marketing super bem feito e um trabalho, o básico não bem feito, é um marketing reverso muito forte, muito potente. É problema. Porque daqui a pouco tu não ia vir no Quero Café, mas tu viu, tu foi impactado por uma coisa, tu vai vir. Tá, agora eu vou lá. Agora tu criou uma expectativa. E aí tu chega, pô, não tem um sorriso no rosto, produto... Inclusive, cara, isso faz... A gente entendeu, senão a gente não conseguiria expandir. Se a gente não tivesse esse gancho agora só... se a gente não conseguisse entender lá no início, talvez se nós não tivéssemos nascido na operação, se não tivesse sido nós... Tipo, um investidor que viesse e criasse a história. Se não fosse nós, tivesse criado as receitas e visto que mesmo lá no café, a gente que criou as receitas não sabe detalhe, a gente produzia errado, colava as placas, se esquecia, ou lia uma coisa e produzia outra. Isso fez a gente entender, cara, todo mundo vai passar por isso. Sim. Então, cara, uma parte do nosso cliente não vai ser atendido como a gente gostaria. Se a gente mirar o 100% de agrado, de excelência, é claro que nós temos que perseguir isso. Eu não estou dizendo que não. Mas se a gente não tiver estômago, inteligência emocional para lidar com eventuais falhas, a gente não vai conseguir expandir. E aí o exercício que a gente fazia. Cara, é claro que dói algum dia a gente não tá na loja... E tu ir na loja, ô Matheus, agora que pô, a gente se conhece, ó, cara, olha só, fui na loja, pô, vou querer, eu quero esse feedback. E hoje a gente aprendeu cada dia mais, ele dói, mas a gente entende que ele faz parte e que bom que ele chegou. Lá no início a gente chorava, como um franqueado chora, quando vai um cliente e faz aquela crítica não construtiva, aquela crítica destrutiva. Dura, né? Cara, tu merece quebrar, isso aqui é uma espelunca, enfim... É minoria. Só que isso causa um peso grande. Sim, total, imagina. Né? E com o tempo... Mas quando o cara tá começando. E aí quando que nem o Felipe falou na jornada de tu tem uma loja e vai pra segunda loja. Cara, a gente exige que o franqueado se apaixone pela operação. Ele tem que gostar do dia a dia da operação. Ele tem que estar presente. A barriga no balcão lá, né? Exato. Nenhum marketing vai ser melhor do que tu estar na loja olhando. Ué, por que o meu meio-dia não tá tão forte? Meu tempo médio de entrega dos pratos está em 38 minutos. Bom, isso não atende a demanda de quem tá aqui, porque o cara tá na rotina, ele não tá na exceção. Então eu tenho que atuar nisso. Não adianta eu querer fazer qualquer marketing promocional se eu não atuo nisso. Total. Então a gente forma o cara, a gente traz isso pro franqueado dessa forma. Só que depois, quando ele pensa em expandir, ele tem que aprender a gerir um pouco o negócio. Cara, e aí dói demais. Quando tu um dia sai, sei lá, para visitar o ponto da tua próxima loja, para organizar algum processo, e vem uma reclamação, vem alguma coisa que dá errado. Daí, isso acontecia com a gente. E daí, naquele momento, a gente se olhava, tá, cara,
mas lembra que ontem eu e tu tava na operação e também deu problema? Uhum. Aí tu, é verdade. Então isso vira, inclusive, uma ferramenta nossa de treinamento. Sim, Então, igual sim, eu sim. falei que a gente fala Vai de... pro onboarding depois. Vai pro onboarding. Exatamente. Que a gente pode errar. Sim. A gente não incentiva o erro. Óbvio. Mas se errar, cara, assume, pede desculpas e Aham. conserta. Aham. Vai fazer parte da nossa rotina alguns erros, né? Sim, De sim. comunicação, Ah, produto, atendimento, enfim. cara, serviço. É serviço. difícil. E é real, meu, tem gente que não entende mesmo, né, cara? Tipo, tem gente que, sei lá, às vezes, não sei, por algum motivo não entende e vai lá e avacalha, né, cara? Eu acho que é normal. Tava numa inauguração de um amigo nosso no fim de semana, ele inaugurou uma parrilha. Cara, deu tanto problema, tanto problema. Eu acho que a gurizada se errou com o sistema, anotando mesa, não pegaram. Pá, deu tanto problema que eu olhei pra ele e falei, cara, ficou todo sem jeito. Eu falei, cara, tudo certo, velho. Tá tudo certo, meu. Isso aí acontece. Não sei o que. Meu, tudo certo. Outra hora eu venho aí, eu sei que vai me atender bem. Só que você é amigo que faz, né? A galera, às vezes, tu vai atender um cara assim, né? O cara não vai saber né, reconhecer a tentativa, né? Não é todo mundo que entende, né? Mas a gente hoje mesmo, pô, sendo uma franquia, né? A gente leva uma equipe de treinamento hoje para dar todo um suporte para uma Vocês ficam um inauguração. tempo com os caras? A gente fica junto na operação, dando 3 dias de treinamento e mais em torno de 1 semana e meia a 2 acompanhando a operação. 6 pessoas, sendo 3 da cozinha e um Ah, tá. líder de implantação, um do bar e um do atendimento. Legal. Mesmo com essa estrutura, cara, ainda assim Uhum. acontecem às vezes alguns problemas. Porque, cara, é uma infinidade de coisas que pode É, acontecer. É um total. sistema que cai, é uma Aham. impressora que não imprime. Cara, enfim, pode Um acontecer refri muita coisa. quente, um Além pão do de queijo. treinamento, além de treinamentos Exato. anteriores, né? Sim. Isso Equipe somente do na semana de franqueado, inauguração. Na inauguração. Né? E uma só, antes a gente estava falando de lead, né? A gente é uma empresa que tem dificuldade em ter persona, assim, né? Tá, Todo mundo imagino. fala, tu tem que ter, qual é a tua persona, Sim, né? imagino. Desde o início lá, a gente é, a nossa persona é o quê? Toda Cara, a cidade de Teutônia. a cidade É? de Teutônia é as senhoras que vêm pro café da tarde, é a galera que vem pro happy hour, é a trabalho. família que vem almoçar em família. Cara, aqui em Lajado, o que tem de gurizada que A sai do gurizada colégio? Exatamente. vai, Que loucura, cara. E, cara, e eu acho que quando a gente foi pra questão do lead, olhando franqueadora, digamos assim, no potencial candidato a se tornar um franqueado, eu acho que no fim a gente acabou indo pra mesma coisa, né? Porque a gente tem cara que era ex-jogador de futebol, Uhum, outros que eram bancários e uhum, largaram. uhum. Cara, a gente tem uma infinidade de galera que começou com a gente de freelancer, lavando louça, Que né? massa. Então, E hoje são e franqueados. hoje são franqueados. Então, eu acho Legal. que assim, o nosso lead principal, cara, ele é aquele cara que tá com vontade de empreender, né? Uhum, Pra um potencial franqueado. Ele tá com Uhum. vontade de empreender, ele cansou, talvez, de ser CLT, enfim, ele decidiu que tá no momento agora de eu empreender e colocar o meu próprio negócio, só que eu tenho um certo medo. Pô, vou criar Uhum. uma marca do zero. Então, é aquele cara que ele vem e ele empreende junto com a gente. Porque Uhum. colocar uma franquia, a gente fala, também é empreender. Uhum. Tu não precisa inventar tudo do zero. Tu já vai ganhar uma receita pronta, mas o dia a dia lá é o cara que vai estar empreendendo na ponta. É ele Uhum. que vai estar colocando investimento, é ele que vai estar botando a pele em risco, né? Uhum. Então, é um cara que empreende junto com a gente, né? Então, e assim como tem essa galera que já é de dentro de loja, tem cara que tá colocando, cara que é ex-bancário, enfim. A gente não tem um lead certo, né? Uhum. Tem cara que sim. A gente fala, é muito difícil a gente encontrar o cara que tem Sim, o a perfeito, vontade né? a vontade de empreender, barriga no balcão, trabalhando Aham. na operação e que tem um investimento uma capacidade de investimento Uma de milha. 700, 800, É. 900 mil reais, né? E às vezes a gente junta um lead, né? Pô, o cara que tem a vontade de empreender, que tem o patrimônio, mas ele não tem ele não pode largar, sei lá, o seu Sim, emprego, mas ele sim. sempre teve esse sonho de Uhum. empreender, Uhum. e aí ele cola com alguém que talvez não tenha essa capacidade de investimento, mas tem a vontade, tem o perfil que a gente busca para um operador, né? Então, o nosso lead como também são várias pessoas e tanto que por isso que muita gente de diferente perfil entra no negócio e acaba se dando bem, né? Seja um bancário, seja um jogador de futebol, né? Então, assim como na loja, acho que o nosso... Mas quando vocês começaram lá atrás, eu imagino que a ideia de vocês não era criar hoje um negócio desse hoje, certo? Ou não?
Tu Tipo, diz... quando vocês começaram lá com a primeira loja lá, quando vocês se juntaram, quando tu chamou o Matheus ali e falou, vamos criar um negócio, sei lá, tipo, passava pela cabeça de vocês essa história, tipo, vamos fazer isso uma coisa replicável, escalável, etc. Tipo, começou já pensando nisso ou foi uma construção nesses 9 anos de negócio? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que É difícil, eu estaria, óbvio, é uma viagem muito estaria longe, né? inventando, falar assim, Exato. não, eu sabia que exatamente Aham, nós ia estar Não, sentado e ia estar impossível. acontecendo isso. aham, Mas a gente, cara, a gente teve sempre essa vontade de empreender, de evoluir, e a gente fala assim, cara, se esse negócio der certo, a gente vai aprender como poder, daqui a pouco, Da hora, levar esse negócio, expandir esse da negócio. hora. Mas desde o início a gente pensava, cara, não é possível eu e tu seguir morando em Teutônia e Tá, querer ter uma uhum, loja em Passo Fundo. sim, Então nós temos que entender uma outra forma de fazer isso. Quem uhum, sabe a gente vai, daqui a pouco, entender como funciona o mercado de franquia. Daí era óbvio que o sonho que vinha era McDonald's, as marcas tá. grandes e tal. Então, assim, nasceu, lá no início a gente já pensava e entendia que a gente poderia expandir através de franquia, mas nós não entendíamos o modelo. Então, depois a gente buscou conhecimento, Uhum. buscou ajuda, contratou a empresa para nos ajudar a formatar. Ô, e se a gente pudesse resumir? Eu sei que isso é lógico que é impossível, mas se a gente pudesse resumir, o que vocês acham que, dentro dos parâmetros de sucesso, tá? O que vocês acham que trouxe tanto sucesso pra vocês hoje? Tipo, se vocês pudessem dizer assim, cara, eu acho que foi, que nem tu me perguntou antes, qual é que é o diferencial de vocês, né? Perguntou no caso da nossa empresa, mas qual que é o diferencial de vocês? Por que vocês tiveram tanto sucesso até aqui? Ou, eu digo tanto sucesso porque, enfim, mas por que vocês chegaram, como vocês fizeram pra chegar até aqui? Tipo, se a gente pudesse resumir isso, é claro que é praticamente impossível. Mas o que fez vocês hoje chegar aqui, sentar, falar de 60 e poucas lojas, mais, sei lá, 15 ano que vem, sei lá, o faturamento grande, imagino, 1.200 colaboradores. Cara, é muito difícil de querer falar uma bala de prata, É, um direcionamento assim, mas tentando agora refletir pilares muito importantes da nossa empresa. Cultura de dados e tá, acompanhamento dos números. A tá. planilha, o modelo financeiro, os indicadores financeiros que hoje a gente aplica para toda a rede, que a gente ensina o Uhum, franqueado a fazer mensalmente, que a gente acompanha, são os mesmos indicadores desde a loja 1, legal, desde Teutônia. legal. Ah, a questão de não ter medo de trabalhar e sempre botar muito a mão na massa. Legal. Então, desde o início, a gente começou, acho que vale Fazendo. ressaltar, sem nenhum colaborador, éramos somente nós dois. Lá quando iniciou lá Então, em não tinha alguém Teutônia, na cozinha, éramos nós, assim, nós tipo, um ficava na dois, cozinha, outro cozinha, atendia. bar, atendia, era tudo loja pequena, enfim. É. E assim foi sempre. Depois, quando a gente foi para as próximas etapas, quando foi a franqueadora, também não tinha nenhum colaborador. A Uhum, franqueadora éramos nós. uhum, Depois a gente monta uma distribuidora. Cara, éramos nós, o Álvaro, né, um sócio nosso, com mais alguém, enfim. Sempre a gente começou muito pequeno. uhum, Pensamento grande, exato. mas cultura pequena, uhum, né? Estar junto, acompanhar junto. Cara, a inauguração do aeroporto. Ano passado a gente uhum, inaugurou a loja no aeroporto. Nós uhum, estávamos lá virando a noite trabalhando. Foi uhum. a primeira loja 24 horas. Nosso time, ninguém sabe trabalhar 24 horas. Então a gente tá lá junto. Então, é, mão na massa, cara. É trabalhar, tem que trabalhar, né? Tem que estar junto. Outro ponto, acho que a gente investe muito, assim, cara, cultura e conversa e relacionamento de pessoas. Faz anos que a gente entendeu que, para nós, daqui a pouco para alguém funciona. Para nós, não funciona a questão de querer separar a vida profissional e pessoal. Tá. É tudo Tudo a misturado, mesma na coisa. nossa vida é misturado, Uhum. e a gente entende que o nosso papel como líder e os líderes dentro do Quero Café, a Precisam gente estar nessa pegada. tenta Uhum. transmitir essa mesma Essa cultura de, cultura. cara, nós temos que se envolver. De alguma forma, nós temos que ajudar os nossos colaboradores. Quem quer ser ajudado no meio da jornada, é Óbvio, claro que não, óbvio. mas a gente tem que estar disposto a ter conversas. Tipo aquela história de, cheguei em casa, desligo meu celular. É, Não cara, existe, né? e principalmente, cara, putz, tu não tá bem hoje, deixa teus problemas lá fora. Não. Ah, sim. Talvez tu, como dono, tem que fazer isso. É, Tu é. tem que aprender a Você tem gerir que aprender a isso, fazer isso. deixa os teus problemas de lado, mas tu tem que cuidar dos problemas da galera. Tu tem que estar junto nisso. A gente acredita muito, muito, muito nisso. Talvez o que mais tenha contribuído para formar onde a gente está hoje Uhum. são as inúmeras conversas e muita saliva despendida em treinamento e conversa, 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 conversa. A nossa relação com franqueados, ela é constituída em cima de conversa, cara. Uhum. Não é só mandando um material em PDF, o padrão, o processo. Tem padrão, tem processo para tudo, Tem tem tudo. material para tudo. Mas tem que Mas ter conversa. sempre tem ligação, call,
Visita. podcast através do WhatsApp, Uhum. né? Então, essa proximidade, a relação humana de verdadeiramente entender que é mais do que um business e do que os números. Uhum. Eles vão ser a consequência da melhor gestão dessa relação humana. E acho que esse é o principal hoje, Legal. assim, do que é. Legal. E quando a gente Da fala hora. isso, não somente de equipe interna, né? Uhum. Principalmente, acho que esse é um dos grandes diferenciais nossos como franquia. A gente realmente se envolve com o franqueado. A gente não tem uma relação, empresário do lado de cá, empresário do lado de cá. Uhum. Embora seja, Uhum. a gente faz a sessão de terapia junto com o franqueado. Então a gente vai junto no problema, porque às vezes tu muda alguma coisa lá na tua vida pessoal, no caso do franqueado ou de um colaborador, resolve aquele negócio lá, tu nem precisa focar no problema da empresa, alguma coisa está acontecendo. Porque resolveu ali, o resto tudo vai se ajeitando, né? E eu acho que tudo isso que ele falou, uma outra coisa também que daí complementa tudo, que a gente é muito focado em execução e constância. De nada adianta fazer isso uma vez só. Tem que fazer isso e depois repete, Sim. repete, repete. Tá, meu, e a repete. mesma pergunta sobre do negócio, né? Mas entre vocês, tipo, entre os dois, tem mais sócios? Acredito que tenha, mas assim, os principais são vocês, né? Qual é que é a receita de vocês terem dado certo como sócios? Porque eu imagino que antes vocês não eram, né? Tipo, como vocês levam o relacionamento de vocês como sócios? Porque isso é uma pegada forte da galera também que a gente trabalha. Muitas vezes o negócio se perde por causa de uma ruptura de sócios, né? Como vocês tratam um com o outro situações que, tipo, cara, situações difíceis daqui a um pouco que acontecem. Como vocês, um vira pro outro e, pum, uma bomba no meu colo, o que eu faço? A gente é muito fã de sociedade, inclusive a gente estimula muito isso porque Vocês estimulam a questão do dividir para somar, né? Uhum. Porque a gente, e acho que, enfim, a gente estimula isso porque talvez, acho que a nossa experiência como sócio foi muito boa e Sim. todas as pessoas que a gente trouxe, né? Hoje na franqueadora são mais... É o Álvaro, que entrou, então, quando a gente começou a loja número 2, ele que puxou a parte, né, da distribuidora. E são mais 4 sócios que a gente deu uma pequena participação na franqueadora, Tá. né? Então, a gente é muito feliz com a sociedade porque também sempre deu muito certo. Por quê? Porque eu acho Por que quê? a gente olhava lado a lado e a gente tava assim, pô, tá foda aqui, né? Uhum. Eu olho pro lado e vejo, pô, tá foda lá também. Se abraçamos, pega Sim. força no outro e vai, né? Então, acho que a nossa relação sempre foi de amizade. Sim. E a gente sempre soube separar também. E isso foi aprendizado ao longo do tempo, né? Teve momentos que era uma queda de braço, que era a minha ideia versus a ideia do meu amigo Matheus. Acontece, aham. Depois de um tempo passou, não, peraí, vamos começar a trazer dados e começar a ter discussões aqui Em vez da nessa gente brigar por sala. ego. Exatamente. Uhum. E depois saía da porta, da sala de reuniões, a gente marcava uma janta com nós, nossas esposas. Uhum, Então, acho que sempre foi uma relação de muito, muito respeito, Uhum. né? E saber separar também um pouco, né? Essa questão do que é ego, do que é Uhum. opinião minha, gosto Uhum. meu, Uhum. né? E a gente hoje, dando isso certo, é o que a gente leva muito pro nosso time, né? Muitas vezes... Legal. E aí uma coisa assim, acho que isso mata o ego, Uhum. entendeu? Não é um contra o outro, é olhar o negócio. Cara, antes a gente acabou de falar aqui que a gente é focado no cliente. Então, cara, quem manda é o cliente, não é o Felipe, não é o Matheus. Uhum. É o cliente, são os dados. Claro que existe um filtro, não é que a gente sai mudando todo o negócio. Isso. Se um cliente falar que a gente tem que ter sushi, nós vamos ter sushi. Não é assim. Imagino. Mas é lembrar disso. O que é o mais importante no nosso negócio? Uhum. E tirar da pessoalização nossa. O negócio ele é muito maior do que nós dois. Exato. Né? Então a gente tem que controlar o ego para isso. E, cara, tem que haver discussões e conflitos. Isso é muito bom, cara. Pessoas que pensam diferentes. Mas uma coisa nunca aconteceu. E isso talvez para mim seria o maior ensinamento, a maior dica nossa para uma sociedade. Cara, nós estamos aqui entrando numa discussão. Às vezes até, pô, cara, é claro que eu tenho personalidade forte, Felipe tem personalidade forte. Claro que às vezes dá uma calorada. Vai chocar. Mas a hora que a gente chegar e decidir, nós vamos conflitar até chegar numa decisão e aí somos nós saindo dessa sala com a mesma decisão. Mesmo se a gente acatou o direcionamento que o Felipe estava puxando ou o meu. A hora que a gente saiu pro nosso time e pra fora é a gente de fato acreditando naquela ideia. E nunca, cara, torcendo pra dar problema. Ah, não, mas eu queria tal e tal e tal coisa, eu fui voto vencido
e agora eu vou Tá vendo o que Cara, não, aconteceu? um negócio que Uhum. tiver um sócio jogando contra, torcendo pra dar errado. Na verdade, tu tá torcendo contra o teu Exato, negócio, exato. cara. Tu tá Exato. torcendo que aquela ideia dê errado e isso vai afetar o teu negócio. Isso não pode ter. Uhum. Não pode ter. Então, assim, briga aqui, briga no bom Uhum, sentido, uhum. resolve e aí tenha uma unanimidade de discurso pra fora. E Sim. isso é muito importante. Experiência com o tempo também vai te dando isso, né? Então hoje, cara, talvez lá no início, hoje, cara, se alguém do time chegar assim, bah, o Felipe passou aqui e falou isso, e se eu não vou, cara, não vou nem expressar a reação Uhum. de concordância ou não, eu tô só pegando aquilo, uma informação que tá chegando pra mim. Isso. Primeiro pensar, não, tu entendeu isso Uhum. foram tantos exemplos ao longo do tempo que a gente Aham. viu assim que, opa, não Isso é aí, bem, isso não é é bem isso que o enviesado. Felipe falou, entendeu? Aham. E só dá certo quando tu domina o processo, quando tu se conhece muito bem. Aham, aham. Então, assim, a gente aprendeu a fazer junto o café, a gente fazia junto ali. Cara, se o cara falar que o Matheus ensinou um jeito totalmente Que diferente, tá fora, vai cara, soar já estranho. não, isso é do jeito que tu aprendeu. E a gente também não vai lá e não, cara, não dá pra ir com os dois pés em cima daquela pessoa, porque, cara, ele é um ser humano no processo de aprendizado. Ele às vezes nem falou aquilo pra gerar uma treta. Às vezes ele nem tá Pra de colo... maldade, né? Só é a percepção Aham. dele, Ele entendeu? entendeu, Ele exatamente. entendeu É, dessa foi a forma. leitura. Aham. Então, E E vocês aí- se deparam com isso bastante? Com essas, Pô, com essas Nós ocasiões? e todo o nosso time, né? implantação de loja. Exato, implantação de Tá. loja. Porque é muito isso, a gente fala, é um turbilhão de coisas que às vezes que um próprio franqueado vive. Às vezes eu falo, mas o Matheus falou tal coisa. Né? Cara, e a gente é muito alinhado em discurso. Então, não, provavelmente o Matheus Uhum. se expressou errado, ou Uhum, talvez tu uhum. entendeu errado, mas enfim, o direcionamento é esse, né? Uhum. E aí quando a gente volta, e obviamente que o cara volta, meu, tu não falou tal coisa, não, capaz, daí que eu falei, teve um Pô, só pra treinamento, entender, foi teve que um tu falou isso. treinamento um dia que eu fui substituir lá, tava sem a chefe de cozinha para dar o treinamento, eu tava doente, enfim, alguma coisa assim, daí a equipe lá entendeu que eu tinha dito que não podia limpar a chapa, que daí sempre tinha que deixar a chapa suja. Imagina. Mas o que eu falei? Eu falei que não podia colocar água na chapa Uhum. para fazer o bife. Uhum. E a pessoa mentalizou aquilo, ela Não podia limpar. não pode limpar a chapa, né? Então, isso é um pequeno exemplo, Uhum. né? O telefone sem Dentro fio, de um universo, assim. Então, É isso aí. e acho que uma coisa também por que a gente estimula muito é porque a questão de sociedade, a gente acredita muito nisso, porque isso que a gente está falando é alinhamento no dia a dia, de execução. Mas tem algo anterior que a gente tem uma base muito alinhada. Então, de princípios, de visão de mundo, do que a gente acha o certo, o que é o errado. Aí eu acho que fica um pouco mais fácil. Às vezes, pô, se eu sou um cara que, sei lá, eu não quero fazer ações sociais. Uhum. E o Matheus é um cara que, pô, não, quer fazer muita ação social. Quero Cara, viver pra ação. e a gente tem um negócio, cara, em algum momento conflitar. vai dar algum certo de conflito. Então a gente tem uma base muito parecida e uma ideia de visão de criação, mundo, né? né? Muito Uma muito relação parecida. com o resultado, uma relação com o dinheiro, com o valor das coisas muito parecida, né? Exato. Isso faz se a gente uma reflexão assim, se olhar para trás, todas as nossas maiores discussões foram por vírgulas, não vírgula de dinheiro. Detalhes. Uhum. Ai, será que esse microfone é assim ou é assado? Uhum. Todas as grandes decisões nunca precisou. Nunca foi na Cara, parte principal. Às né? vezes só usa uma validação. Ô, meu, olha só, exato. É isso, entendeu? As coisas realmente importantes nós estamos muito alinhados, por causa que a base é alinhada. E aí tu vai com o tempo amadurecendo, entendendo, cara, vale a pena a gente ficar ali na treta se é isso ou assado? Cara, meu, decide tu isso e tá tudo certo, Tá o que tudo tu certo. quiser. Aham. Eu vou abraçar Tô contigo. junto e contigo, isso aí. entendeu? É a tua área, tá tocando e é tu que vai resolver e tamo junto, vamos se abraçar. Uhum. E é o que a gente fala também, pô, de dica, assim, pô, tá procurando uma sociedade, quer fazer, cara, escolhe alguém que te complementa, Uhum. mas escolhe alguém que seja alinhado contigo nessa base aí, Os porque princípios, se os valores, né? princípios, os valores não forem, não vou dizer 100% iguais, mas se não Uhum. forem parecidos e tiverem a mesma ali, aí acabar dando conflito ali na frente. E se não tiver vontade de sair pra tomar uma cerveja, um Exato. café, jantar, almoçar, cara, Daí já tem desconfia. alguma coisa estranha, Aham, entendeu? Desconfia, Não- desconfia. às vezes, uma época pode estar meio turbulenta, mas não, cara, tu tem que ter vontade e prazer de estar junto com essa pessoa. Sim, entendi. Galera, teria várias outras perguntas pra gente continuar esse papo longe aí, mas o tempo é limitado e a gente também não quer tomar muito tempo de vocês e nem tomar muito tempo aí da nossa audiência. Em palavras finais aí, galera, o que inspira vocês a seguir investindo, inovando
expandindo o negócio. O que vocês queriam deixar de finaleira, assim, também para deixar pro cara que ficou com nós até agora aí, escutando e tal? O que é inspiração para vocês aí para seguir pro próximo ano forte, batalhando, vencendo, inovando e tal? Palavras finais aí. Cara, talvez eu não vou ser 100% compreendido, assim como eu quando ouvia grandes nomes, pessoas que eu assim admirava ou ia numa palestra, eu não entendia 100% o que a pessoa estava querendo dizer, e hoje eu entendo, né, com o passar dos anos, Uhum. assim. Ah, claro que a gente quer que o negócio prospere, cresça, dê certo, gere resultado, seja sustentável. Mas, cara, pra mim, hoje, verdadeiramente, o que me satisfaz, cara, e o que dá vontade de seguir expandindo é porque quanto mais a gente expande, mais oportunidade para algumas pessoas se desenvolver a gente tem. Uhum. É lindo de ver Uhum. a evolução das pessoas. Sejam as pessoas dessas 50 e poucas que Uhum. trabalham com a gente, né? Que a gente olha 5 anos, o quanto essa pessoa se desenvolveu, o quanto a gente se desenvolveu, quanto um franqueado mudou de vida. Uhum. E não falando, o maior elogio é quando um franqueado vem e fala assim, cara, e não tô falando do É dinheiro. isso aí. Tá dando certo, tô Isso ganhando aí. dinheiro que eu, assim, mais do que eu imaginava, Aham, aham. mas não é isso. Eu Não é sou um isso. ser humano melhor, Aham. eu sou um pai, uma mãe Aham. melhor, eu sou um líder melhor. Cara, isso é gratificante. Total. Ontem a gente teve um franqueado que assinou um contrato de franquia da segunda loja, ele Uhum. mandou uma mensagem assim, cara, isso é muito motivador. Uhum. Isso é assim, é gostoso e é isso que faz o cara seguir tendo vontade, porque Uhum. quanto mais a gente vai organizando isso, mais pessoas vão Mais nessa. chance de acontecer. Mais franqueados se desenvolve, mais pessoas do nosso time, mais uma cozinheira pode virar uma franqueada, Uhum. mais um atendente pode virar um franqueado. Cara, e as pessoas se desenvolvem. É realmente isso. Isso que eu digo, talvez nem todo mundo. Talvez alguém vai ouvir e pensar assim, não, isso Esse é só para ter papo. mais loja. Uhum. Cara, já passou dessa fase. Entendi. Já tá valendo muito mais isso. Uhum. Clareou muito mais esse nosso propósito como, agora Legal isso. não como business de consumidor, mas Uhum. como franqueador. A gente brinca que a gente tem 2 negócios, na verdade. Uhum. Um é o Quero Café negócio para consumidor e outro é a franqueadora como um negócio para Replicado, né? gerar, Uhum. enfim, outros empreendedores junto nessa Gerar jogada. equity. Uhum. Acho que, enfim, a gente é muito alinhado, né? Eu nisso, tava né? pensando antes, que numa linha muito parecida, né? Mas eu acho que quando o cara olha pra trás, assim, tipo, algo que começou, assim, numa brincadeira, digamos assim, né? E aí hoje vê o número de oportunidade e impacto que isso gera, assim, enfim, que a gente vem gerando em todo o Brasil, né? Seja, cara, gerando emprego, gerando valor, gerando, pô, a gente tem 1.200 colaboradores hoje, mas a gente afeta muito mais gente indiretamente, fornecedores, prestadores de serviços, né? E quando a gente vê, né, principalmente acho que é o que mais mexe, assim, né? Sim, a gente vê empresários também, pô, cara que vai lá, bota a primeira loja, começou pequenininho e hoje vem crescendo, mas quando a gente vê pessoas de dentro, assim, da operação, o cara que começou como cozinheiro, Isso é legal. começou lavando louça, hoje tem a sua empresa, hoje essa pessoa, eu acho que o Tá que repetindo o mais... ciclo, né? Exatamente, eu Isso acho que é o que massa, mais, né? assim, nos deixa feliz lá na ponta é que, cara, a gente gera oportunidade para aquelas pessoas que de fato querem, Uhum. né? De fato querem fazer e colocam a mão na massa, a gente consegue gerar oportunidade para isso, né? Uhum. A gente sabe que a gente vive aí, pô, o ramo da alimentação, cara, é um ramo muito difícil. É um Sim. ramo de rotatividade alta, é um ramo de que as pessoas, algumas não valorizam também o seu emprego, porque muitas vezes não são valorizadas. E quando a gente vê que histórias assim, de gente que vem lá, que começa lavando louça, que começa sendo um auxiliar de cozinha, Uhum. e não, eu quero. E quer por muito tempo, quer por um ano, quer por sabe? E Quer aí mesmo. chega lá, e quando vira, né? Quando se torna a realidade, porque tudo isso é um discurso muito bonito, mas Uhum. quando de fato isso acontece, como a gente trouxe agora no último encontro dos franqueados, 2 cases de pessoas que começaram, né? Uma como auxiliar de cozinha e o outro como barista, e hoje tem a empresa no seu nome, num CNPJ registrado, e estão operando super bem, e hoje são empreendedores mesmo, estão evoluindo ainda, Uhum. mas já são de fato empreendedores. Cara, acho que isso é a coisa que mais nos deixa realizado, assim. Total. Eu gostei, a gente sempre fala, a gente quer que essa história se repita cada Aham, vez mais, aham. porque
tu gera oportunidade para aqueles que de fato estão querendo, Precisam para e aquelas pessoas querem, que né? batalham e que muitas vezes não têm uma oportunidade, né? Aham. E, enfim, conseguir proporcionar isso e tornar realidade, virar a chave de algumas pessoas, né? E eu acho que Isso deixa um muito ponto se feliz. fazendo para finalizar o gancho, Uhum. porque uma dessas pessoas, a gente, semana passada, gerou um conteúdo que é para ser muito interno nosso, Uhum. inspiracional, e eu fiz uma pergunta para essa pessoa que hoje é dona de uma loja e que começou como auxiliar de cozinha e contou a jornada de como ela se dedicava. Eu falei, quando tu entrou, tu já sonhava em ser sócio operadora? Não. Ou seja, Uhum. ela não se puxou e se dedicou porque ela estava lá Sim. objetivando aquela Com coisa. segundas Ela intenções, tal, né? só fez porque ela entendia que é, Isso é legal, né? é o meu trabalho, eu tenho que ser feito, eu tenho que honrar o meu trabalho, eu tenho que Isso, fazer isso. E aí a isso. oportunidade acontece. Por que que eu quero falar isso? Porque a gente já ouviu de outros falando, não, me dá uma loja, me Uhum. dá uma Uhum. oportunidade que daí eu vou mostrar o meu valor. Isso. Na verdade, a gente tem que. É É antes, ao o caminho contrário. é inverso, né? Uhum. Então, para finalizar isso, assim, esse Uhum. tipo de história é sensacional, sabe? Boa. É o que Bom demais. motiva a gente a trabalhar todos os Ô, meu, e dias. pra finalizar, né, mais uma vez, como é que a galera que tá vendo, enfim, encontra vocês? Vocês, enfim, não sei se quiserem dar o Instagram, o contato de vocês pessoal ou da loja mesmo. Como que a pessoa pode encontrar vocês aí? No Instagram é Quero Café Oficial, @QueroCaféOficial, né? Uhum. A página é uma página para o grupo todo. O meu Boa. é Felipe Ferreira com 4 As no final. E no Quero Café Oficial, então, é para quem quer saber onde é que tem loja. Lá tem na Tá, bio, boa. tem lá um link que tu consegue falar pelo WhatsApp de cada loja, saber onde é que tem as lojas. Além disso, a gente tem o franquias.querocafé, Tá. e o canal do YouTube. E ali sim é um conteúdo mais específico para quem está pensando em empreender, para quem está Tá. pensando em Como, só repete o canal no YouTube? bota no YouTube lá, Quero Quero café. Café. Quero Tá. Café Franquias e vai achar. É um único canal no YouTube, tem bastante conteúdo legal, assim, de Isso é pra galera que empreendedorismo. quer empreender. Isso aí. Boa. Exatamente. Né? Boa. E aí o Insta também, franquias.querocafé, Franquias. Tá. que aí a gente tem também um conteúdo específico para rede de franquias, para Legal. empreender, para saber como funciona o modelo e tal. Legal. E o meu Instagram é Mateus com TH Fel, Fell. FL. Bacana. Gurizada, obrigado muito por aí estar com a gente nesse episódio. Foi muito legal, muito bacana. Tenho certeza que quem ficou até agora vai curtir e vai aproveitar, vai tirar muitas inspirações aí para o seu negócio, para a sua vida, quem sabe. E é isso. Brigadão por estar com a gente aí. Sempre, né, bem-vindos e obrigado por você estar com a gente até aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.